Amados irmãos, eu quero, com muita alegria, cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos, retornar à Assembleia de Deus em Sara, minha igreja, onde eu me congreguei aqui por 8 anos, 7 a 8 anos, ainda quando nós pertencia ao campo de Rincão e Sara, ainda era uma só. Fui obreiro aqui e hoje estou em Criciúma servindo a Deus com a minha casa, com a minha família. Prazer poder estar aqui com o pastor Joabe. Deus abençoe, pastor Joabe, servo de Deus. E pastor Joabe, seu pai, pastor Cirso, presidente desta casa. Pastor Lucas, que nos fez o convite para estarmos aqui esta noite, e eu venho com muito zelo e com muito compromisso para transmitir a palavra de Deus. Cumprimentando o nosso querido pastor, todo o colegiado de obreiros desta casa, sintam-se abraçados, tenham amigos aqui, graças a Deus por isso, e quero nesse instante convidá-los, irmãos, para nós abrirmos a Bíblia, o evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E vamos ler versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. O 18, por favor. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado, viu? Meus amados irmãos, queridos que aqui estão nesse culto tão abençoado, eu estava diante da nossa correria da vida, acredito que todos têm os seus compromissos durante o dia. Eu estava pensando no que eu poderia extrair e trazer como reflexão aos senhores esta noite, como uma palavra de Deus. E você sabe que pregador, palestrantes, conferencistas, pessoas que usam a Bíblia para ensinar, tem uma mente assim que vai variando nos textos bíblicos. E o Espírito Santo vai nos conduzindo, abrindo o caminho para entender ou
assimilar uma mensagem bíblica que podemos compartilhar, contextualizar. E mais uma vez, o Espírito de Deus me surpreendeu. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Esse livro, ou melhor, esse texto aqui, essa parábola, essa mensagem figurativa, é uma metáfora, dita, pregada por Jesus, se não é a mais famosa, mas é uma das mais famosas. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, eu sou filho de pastor, e eu vi o meu pai, por diversas vezes, pregar em cima desse texto, muitas vezes. Antigamente se tinha um culto chamado culto volta filho pródigo, culto do amigo, culto da ovelha perdida, que é o mesmo contexto, e os pregadores desse culto usavam esse texto como base para o seu sermão, para a sua exposição. Então, ela se torna e se tornou uma mensagem, uma pregação de Jesus muito conhecida. Eu tenho um garoto, um filho de 8 anos, Pedro Henrique. O Pedro, ele consegue falar, explicar com riquezas de detalhes esse texto, porque é um texto conhecido. Antigamente se tinha muitas peças nos congressos. Eu lembro que a gente era adolescente e a gente interpretava alguma peça teatral, e aí se pegava um texto. Os textos mais corriqueiros eram do filho pródigo. E sempre quando surge um personagem assim mau, o diabinho, o filho revoltado, sempre sobe o filho do pastor. Então, geralmente eu era esse menino aqui, o filho mais novo aqui do filho pródigo, para interpretar. Então, todos nós conhecemos, sabemos, de alguma forma fomos atingidos por ela. É a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo, ela vem do seu original, ela significa esbanjador, que tem o mesmo sentido daquele irresponsável. Bem, na verdade que eu estou há algum tempo, na verdade de 3 anos e meio para cá, me debruçado nessa palavra. Eu venho lendo ela, eu venho pregando sobre ela, eu venho buscando informação sobre ela, para tentar entender exatamente o que Jesus queria falar. O Cristiano não está aqui, mas eu tenho a mesma profissão do Cristiano. Eu sou jornalista por profissão. E nós, para escrevermos uma matéria, seja ela para jornal impresso, ou para web jornalismo, ou para telejornalismo, a televisão, ou radiojornalismo, a gente se faz 3 perguntas que são necessárias estarem respondidas no primeiro parágrafo do texto do jornalista, do repórter. Quem, onde e por quê? Quem, onde e por quê? Essas 3 perguntas precisam estar respondidas para dar o anseio, o desejo para o ouvinte, para o leitor ou para o telespectador. Eu me fiz essas 3 perguntas para interpretar esse texto, para conhecê-lo mais e saber para quem Jesus estava falando. Quem é o personagem principal? Qual é a maior proposta de Jesus e a sua missão com esse texto? Para essas respostas eu tive que entender o capítulo 15, ou buscá-lo com mais profundidade, os primeiros versículos. E os primeiros versículos vão me dar um norte, uma ideia, aonde é que Jesus está e para quem Jesus vai pregar. Então, vamos desenhar o cenário disso? O cenário é, segundo a Tim Keller, que escreveu O Deus Pródigo, um livro maravilhoso, ele vai dizer que esse contexto do capítulo 15 é o contexto do capítulo 14. E o capítulo 14 conta que Jesus foi convidado para um banquete na casa de um homem. Então Jesus está em uma casa. Dentro desta casa, a Bíblia vai trabalhar a questão que está cheia de pessoas. A casa está recheada de pessoas. Pessoas estão ali para acompanhar Jesus, para ver Jesus, para desfrutar dos milagres de Jesus, para ouvir a pregação de Jesus, e estão ali para acusar Jesus também.
para tentar pegar uma fagulha para poder confrontar Jesus. Jesus, em um dado momento, ele se isola. Em um dado momento do banquete, ele vai para um canto e ali ele fica só. Nesse seu isolamento, se aproxima dele o que Lucas começa a reportar: dois grupos de pessoas, fariseus e escribas. Vou repetir isso: fariseus e escribas. Só que por outro lado, outros dois grupos de Jesus se aproximam mais ainda: publicanos e pecadores. Vou repetir: publicanos e pecadores. Esses dois grupos se aproximando bem mais, eles sentam aos pés de Jesus. Eles sentam próximo de Jesus. É aquela coisinha: vamos fazer uma rodinha aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. E eles fazem isso. Eles sentam para ouvir Jesus. Eu não sei como eles conseguiram entrar naquela casa. Por quê? Quem são esses publicanos aqui? Publicanos são homens que não são bem vistos pelo cidadão comum judeu. O publicano, ele é um judeu, ele é alguém que corre nas suas veias o sangue de Abraão. Todavia ele representa Roma, ele é um funcionário de Roma. Roma é o império da vez, que governa o mundo, governa Israel. Israel está sob o regime de Roma. Esse publicano, sendo judeu, ele cobra imposto para Roma. Só que tem um detalhe: ele cobra, ele estoca, ele abusa da sua autoridade. Então o cidadão, trabalhador, pescador e que tem qualquer outra profissão, judeu comum, não enxerga com os bons olhos o publicano. Eles são rejeitados pelo cidadão comum. Os publicanos são rejeitados pelo judeu comum. Então essa gente que é considerada, que é rejeitada, está aos pés de Jesus. Do outro lado, somente mais uma notinha de rodapé, nós temos pecadores. E quem são esses pecadores aqui? Esses pecadores aqui é todo tipo de gente que você possa imaginar: bandido, fornicador, adúltero, ladrão, homem infiel, corrupto, todo tipo de gente que você possa imaginar. Agora você pega todo esse tipo de gente que você possa imaginar e coloca na cultura judaica, na religião judaica, no contexto judaico. Adúltero era espancado, era morte na serra, não podia entrar no templo. Rejeição, considerado lixo, apedrejamento, tem que morrer. Essa gente está aos pés de Jesus. O religioso, que também está perto de Jesus, classificados como fariseus e escribas, eles estão percebendo que Jesus está conversando com eles. Mas essa conversa é somente de Jesus, porque o texto vai destacar que esses dois grupos, publicanos e pecadores, eles estão ouvindo atentamente a mensagem de Jesus. Agora cá para nós, vamos tentar entender isso. Traça um perfil da pregação de Jesus. Como é a pregação de Jesus? Analise o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, onde Jesus dá uma aula de vida cristã. Qual é o perfil de Jesus? Eu vou constranger você mais uma vez. Você sabia que Jesus não deixou a sua glória para fazer milagre aqui nessa terra? Nossa, agora surpreendi vocês, né? Você sabia que Jesus não veio a esta terra, se materializou, se encarnou? Aquilo que João escreveu: o verbo se encarnou e habitou entre nós. Você sabia que ele não veio fazer milagres? Peraí, Obadias, tu está falando coisa errada aí. Não, Jesus não deixou a sua glória para curar o cego Bartimeu e o outro cego que estava na sua companhia. Jesus não deixou a sua glória para curar a mulher que estava 12 anos sofrendo com a hemorragia. Não, senhor. Jesus não deixou a sua glória para ir lá no tanque de Betesda e encontrar ali um moço que estava há 38 anos enfermo. Jesus não deixou a sua glória para curar ele, não. Então por que Jesus curou? Jesus curou porque ele faz milagre. Eu não disse que ele não faz milagre. Ele não deixou a sua glória para isso. Bastaria estar sentado no seu trono, lá no céu, sentado ao lado de Deus, com uma palavra apenas, e todos esses milagres da Bíblia estariam acontecendo da mesma forma. Qual foi a razão que Jesus veio a este mundo então? O que João falou, o que os apóstolos falaram, que Jesus deixou a sua glória e veio a esta terra. Única, é singular a obra de Jesus. Ele deixou a sua glória exatamente, aqui o texto comprova isso, justamente por causa daquela gente que estava aos seus pés: publicanos
e pecadores. Jesus não veio para os perfeitos, Jesus veio para os imperfeitos. Jesus não veio para os sãos. Aqui, esses sãos aqui, os curados de alma, não é a questão física, mas é a questão do coração, a questão espiritual, a questão dentro do homem. Jesus veio para resgatar o homem. Jesus veio para traçar ou para recuperar o homem de um sequestro lá na cruz do Calvário. Jesus pendurado na cruz do Calvário, ele veio para oferecer salvação a todos os homens, e este é o único propósito da vinda de Jesus aqui a esta terra: buscar e achar o que se havia perdido. Queridos, está muito claro isso no texto. Então você vai imaginar comigo agora Jesus sentado com essa gente. Aí um começa a cotovelar o outro. Quem ele pensa que é? A profecia diz que o Messias vai estar entre nós. Ele está dizendo que é o Messias, que é o enviado, que é o ungido, que é o Cristo. E ele está sentado com publicanos que a gente rejeita, que são traidores, infiéis da nossa cultura e da nossa pátria. Ele está sentado com aquela mulher ali adúltera, aquele homem adúltero, aquele homem que a gente fechou a porta da religião, aquele homem que a gente fechou a porta da igreja, que a gente pegou em ato de fornicação, de adultério, aquele desobediente ali, aquele bandido ali, que foi condenado, comprovaram a sentença dele, o crime dele, comprovaram a sentença dele. Esse homem que se diz o Cristo está sentado com essa gente. Quem ele pensa que é? Agora vem o perfil da mensagem de Jesus. Jesus olhando para cada um deles. Se é que a gente entende de evangelho, Jesus estava dizendo para cada um deles: eu vim por causa de vocês. A religião pode ter fechado as portas para vocês, tudo pode estar perdido para vocês, vocês podem ter perdido tudo na vida, mas eu estou aqui para dizer para vocês que ainda há esperança. No meu reino, se você acreditar na minha pregação, daqui a pouquinho eu vou para o Gólgota, mais ou menos isso. Daqui a pouco eu vou ser fincado no madeiro, tudo por causa de você, tudo exclusivamente por causa de você, adúltero, publicano, você fornicador. Daqui a pouco eu vou morrer por você, e se você tiver um coração arrependido, você vai entrar de mãos dadas comigo no meu paraíso. Essa é a pregação do reino e a pregação de Jesus, do evangelho. Querem mais um constrangimento? Se Jesus tivesse materializado no século 21, hoje, Jesus não estaria aqui, sentado aqui a me ouvir, ou com o microfone na mão ensinando vocês. Bem-aventurado. Não, Jesus não estaria aqui. Onde é que Jesus estaria? Vamos falar da nossa região. Jesus estaria exatamente agora caminhando em direção à Avenida Centenário, onde tem prostitutas, homossexuais, travestis. Jesus ia fazer programa com ele, Obadias? Irmão, vamos amadurecer. Claro que não. Jesus ia olhar no olhar daquela gente, que às vezes a gente condena eles. Jesus ia olhar para cada um deles e ia dizer: prostituta, fulano, fulana, no meu reino, se você acreditar em mim, no meu reino você vai entrar. Se você se arrepender, a minha palavra pode transformar você numa nova criatura, num novo cidadão, num novo homem, numa nova mulher. Você pode participar comigo no meu reino. O texto é isso. Alguém está acusando Jesus porque ele está sentado com essa gente. Aí ele se põe de pé. Deixa eu resumir aqui. Ele se põe de pé, não na tentativa de se justificar, mas de mostrar para ele. Lembra das 3 perguntas? De mostrar para eles o que ele veio fazer. Ele começa a contar uma história. Na verdade é um sermão dividido em 3 histórias. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, não tenho tempo para falar nenhuma delas, e a parábola do filho pródigo, o filho perdido. A parábola da ovelha perdida, ele começa, quando ele chega, olha o público de Jesus para o seu sermão. Não é uma grande massa, são representadas por 2 classes da religião de Israel: fariseus e os escribas. Ele olha no olhar de cada um deles e começa a contar a sua pregação. Certo pastor tinha umas 100 ovelhas. Todo dia ele pegava as 100, caminhava pelo deserto para levar para pastarem, beberem águas tranquilas. Voltava os 4,5 km, guardava uma por uma,
Um belo dia ele vai e volta, no regresso, na volta, quando ele vai guardar as suas ovelhas, ele não vai contar, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. E ele começa a chamar as ovelhas, fulana, ciclana, beltrana, cada uma vai entrando para o curral, para o aprisco, até que ele chama o nome de uma. Fulana, ela não responde. Onde é que ela foi? Para mostrar o amor que ele sente, é o mesmo amor que ele tem pelas 99, que é por uma, ele guarda as 99, pega a sua capa de pastor, pega o seu cajado, pega a sua malinha, o seu kit de sobrevivência na selva, e ele vai caminhando, andando, subindo para os montes, descendo para os vales. Ele vai para as avenidas centenárias da vida, pelas periferias da vida, pelas casas de prostituição da vida, pelos morros da vida. Ele vai por cada esquina, por cada valado, e vai gritando pela ovelha perdida: fulana, cadê você? Eu não vou embora enquanto eu não te encontrar. Onde é que você está? E ele vai enfrentando o frio, o dia opaco, a noite tensa, tremenda, terrível, assustadora, enfrentando as feras do campo, a serpente, os escorpiões, o frio, o calor. Onde você está? Até que ele encontra a ovelha. Ele não condena a ovelha, ele não aponta para a ovelha. Por que você deixou as demais, o rebanho? Ele se agacha, pega nas duas patas traseiras e dianteiras, coloca sobre os teus ombros, no vácuo das duas patas, e volta para casa com ela. Aqui você não vai morrer, porque o teu lugar é perto de mim. É comigo, minha ovelha, tu és minha. Para quem que Jesus está pregando aqui? Fariseu e escriba, gente. Os fariseus e escribas estão recebendo a resposta: por que você está sentado com essa gente? Isso aqui é evangelho. Ele continua pregando. Não vou falar sobre a outra dracma, sobre a outra parábola, que é uma mensagem só, dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, parábola da ovelha perdida. Segunda, parábola da dracma perdida. A mulher perdeu a dracma. Depois ele começa a falar sobre a parábola do filho perdido. Vamos lá? O que eu tenho nessa parábola do filho perdido aqui? Eu tenho 2 filhos. Vamos lá, primeiro ponto. Essa parábola não é parábola do filho perdido. Não pode ser. Não pode ser, gente. Eu posso criticar o título do texto, eu não posso criticar o texto. Não pode ser. Porque o mesmo erro que o mais novo comete, o mais velho também comete. Então não é a parábola do filho perdido, é a parábola dos 2 filhos perdidos. Só que quem é o personagem principal dessa parábola aqui? Se o mais novo comete o mesmo erro do mais velho, o personagem principal aqui é o pai. É a ação do pai. Então pegue o texto que Jesus pregou: a ovelha perdida, a dracma perdida. Olha lá, eu tenho uma ovelha que se perdeu aonde? No campo. Eu tenho um filho mais moço que se perdeu aonde, gente? No mundo. Ele foi embora. Eu tenho um filho mais velho que se perde aonde, gente? Segunda parábola, aonde? Em casa. Dracma. Jesus até coloca uma mulher no meio de uma cultura machista. Jesus não era machista e nem a Bíblia é machista, mas a cultura é. Ele coloca uma mulher que perdeu uma dracma. Quem é essa dracma? É o filho mais velho, que ele vai daqui a pouco concluir. Como Jesus é fantástico, um excelente comunicador. O filho mais moço procura o pai. Vamos para o texto, terminar rapidinho? Rapidinho termino. Ô pai, me dá o que é meu. Me dá o que é meu, porque ele não diz que quer ir embora. Ele só pede o que é meu. Só que na cultura judaica, Jesus está falando para fariseu e para escriba. Na cultura judaica, eu sou o filho mais moço de casa. Somos em 4, eu sou o mais novo. Se eu vivesse na cultura judaica e procurasse o meu pai, dissesse: meu pai, me dá o que é meu por direito. Era a mesma coisa de eu olhar para o meu pai e dizer: eu quero que o senhor morra. Eu não quero que o senhor viva. Eu não aceito o senhor como sendo o meu mentor, o meu pai, o meu protetor, o meu administrador. Eu não aceito. Vai pegando isso aí.
Eu não aceito o Senhor sendo a minha referência. Eu quero que o Senhor desça a campa fria. Observa que Jesus coloca algo que não se pode fazer na cultura judaica e na cultura palestina também. Um filho mais moço procurar pelo pai e pedir o que é dele. Que direito? Se o irmão dele mais velho está vivo, somente o mais velho tinha esse direito. O pai não fala nada. Entrega o filho, aliás, entrega para os dois. Eu li para vocês, lês, plural, repartiu os haveres. Os dois receberam o pedido de um. Está aqui. Só que o filho não diz que vai embora, mas o pedido dele já é uma fala, uma expressão: eu vou embora. Passados não muitos dias, ele pega tudo que é teu. O que o pai deu para ele, ele vende, transforma em dinheiro. Pega tudo que é seu, coloca nas costas, não olha para trás e vai embora. Ele deixa o aconchego de casa, ele deixa o abraço do pai, o amor do pai, ele deixa a administração do pai. Eu não vim aqui pregar para desviado, palavra tão chata, né? Para afastado. Eu vim pregar para crente. Eu vim trazer uma palavra para crente aqui hoje. Em que contexto? Nesse contexto aqui. Ele partiu para viver numa terra distante. Essa terra distante aqui, no contexto de Jesus, possivelmente sejam duas cidades: a capital a Roma, a capital da prostituição, e também Alexandria. Porque o filho mais velho vai dizer: o seu filho, o teu filho foi gastar tudo que o Senhor deu para ele com as meretrizes. Mas o que é isso, viver longe do pai? Para nós entendermos isso, o que é viver longe do pai, eu preciso atentar o teu raciocínio para você entender o que é pai. O que você entende de pai? Eu sou pai. Deus é tratado na Bíblia como pai e como mãe, pelo contexto, pela ideia, pelo amor, pelo afeto que um pai e que uma mãe tem por um filho. Um pai é sinal de proteção, de amor, de carinho. Eu fui criado diferente do meu irmão mais velho. Eu fui criado com liberdade. Então quando eu chego em casa é uma festa. Meu irmão mais velho se retrai um pouco em relação ao meu pai. Eu não subo nas costas dele, embora ele é baixinho. Eu subo nas costas dele, eu deito no colo dele. Meu filho vem por cima, a gente faz uma guerrinha santa lá, só nós três. É o meu pai. Ele é o meu amor, é o meu amigo, é o meu conselheiro. Quando ele quer puxar a minha orelha, mesmo eu sendo casado, já tendo a minha própria família, ele vem e me corrige. É o meu pai. Esse menino aqui decidiu viver longe de tudo isso, gente. Longe da proteção do seu pai, do afeto do seu pai, do carinho do seu pai, dos conselhos do seu pai. Você quer chegar aonde? Aqui. Acho que eu entendi muito bem o tema da campanha. Essa decisão e essa escolha desse menino me faz entender e perceber algumas situações hoje dentro da igreja. Quantos de nós estamos semelhantes a ele? A gente não falta culto. Nós estamos diariamente dentro de uma igreja. Sentamos aqui, ouvimos, levantamos a mão. Mas o nosso coração está igual a ele. Porque levantar a mão aqui eu posso enganar todos vocês. O toque do teclado me faz chorar. Não pela presença de Deus, mas pela emoção da própria música. Acaba o culto, eu vou para casa. Acabou o culto, acabou, beleza, vamos para uma pizzaria, vamos para casa, acabou a reunião da noite. Começa uma outra rotina no outro dia. E eu espero 6 horas para vir para o culto, para o outro culto. Porque quando dá 6 horas eu vou lembrar que tem culto, que tenho que vir para a igreja. E Deus olha para nós e diz: poxa, como eu queria que a história fosse diferente. Como eu queria que você desfrutasse de uma intimidade mais além comigo. Fosse algo mais profundo.
que você não se lembrasse de mim apenas no culto à noite, mas que você lembrasse de mim até dormindo. Que você se levantasse pela manhã, pela madrugada, quando você fosse para o seu trabalho, para a sua escola, para o colégio, para onde você for de manhã, a primeira atividade que você fosse fazer pela manhã fosse para mim. Que o dia inteiro fosse dedicado a mim. A gente se engana com uma falsa espiritualidade. A gente se engana, a gente está igual Israel. Dentro do templo eu estou me sentindo protegido, porque aqui Deus fala comigo. E eu escondo os meus pecados de estimação e vou para casa. Deus falou comigo hoje. Mas você não sabe o quantos quilômetros você está distante de Deus. Passa o dia pecando. Israel era assim, capítulo 7 de Jeremias. Passa o dia mentindo. E eles cometem um pecado da infidelidade, ou da prostituição, que é o mesmo pecado. Eles se prostram diante de Baal o dia inteiro, a outros deuses. Aí quando chega a noite no culto, eles trazem um sacrifício com a cara lambida, seca e oca. Está aqui, Deus, estou fazendo a minha parte, agora o Senhor faz a tua parte e me proteger aqui dentro, que eu vou voltar para casa daqui a pouco. Deus levanta o profeta Jeremias e diz: não, eu não estou satisfeito com isso. O povo está distante de mim. Eu não aceito dividir o meu povo com ninguém. Eu quero o meu povo por completo a mim, o coração voltado para mim, a alma, o corpo, tudo para mim. É isso que Deus quer da gente. Ele não quer que nós sejamos igual a este filho pródigo, distante de um pai ou distante do pai. Faz quanto tempo que você não consegue ouvir a voz de Deus na sua casa, meu irmão? Porque eu sou de uma época dessa. Faz quanto tempo que você não pega a sua Bíblia e vai abrir ela na sua casa e oferecer o seu culto singular a Deus, o seu culto a Ele? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não consegue dobrar os teus joelhos na beira da sua cama e crescer ou construir um altar para o Senhor na sua casa, no seu quarto, que é a sua intimidade? Faz quanto tempo? Eu lamento em te dizer, se você não faz mais isso, você está distante de Deus. Você está distante do seu Pai. Mas esta noite o Espírito de Deus está aqui, com uma palavra ao seu coração, e Ele sempre estará aqui. Sempre terá um profeta dele aqui, para dizer para a sua vida, que Ele ainda aposta em você, que Ele ainda acredita em você, que Ele não deixou de te amar, que Ele ainda quer você perto dEle. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus? Sem ira e sem contenda, porque até o levantar da mão a gente tem como pecado. Não posso levantar a mão porque não, segura a sua mão, porque o Salmo 63, versículo 2 e 3: com a minha boca eu bendigo ao Senhor, e eu levanto as minhas mãos no seu santo tabernáculo. Se esta palavra aqui tem uma verdade nela, se o Espírito de Deus está aqui na minha boca esta noite, se eu estou aqui como profeta de Deus para algumas pessoas aqui ouvirem isso, que você precisa urgentemente resgatar o seu elo, a sua ligação, o seu contato, a sua conexão, a sua intimidade com Deus, então em nome de Jesus Cristo, irmão, pelo poder que tem na palavra santa, pura do nosso Senhor, seja renovado aqui hoje por ela. Aleluia. Aleluia. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Eu estou identificando esta ação do Filho com a igreja evangélica brasileira. A igreja que foi educada aos pés do Pai, na casa do Pai. A igreja que foi e recebeu do Pai toda a educação possível do Evangelho. Cresceu, empinou o nariz, deixou a casa do Pai, e agora está sentada com os porcos. Está distante dele. Tudo o que acontece hoje em cima dos nossos altares são mais coisas humanas do que de Deus. Precisamos, irmãos, voltar urgentemente
É emergencial essa palavra para a casa do Pai. É lá na casa do Pai que nós vamos ter a proteção que nós precisamos dele, a presença dele perto de nós. Porque o que é de um filho sem a presença de um pai? Você está me entendendo? O meu filho tem 8 anos, eu tenho 33 anos, e eu dependo do meu pai. Eu preciso de uma palavra dele, eu preciso de um abraço dele. O meu filho depende ainda mais ainda. E é tão gostoso quando eu vou chegando em casa, eu estou andando pelo corredor, quando eu abro a porta, ele já está em pé na porta me esperando. Minha esposa fala assim: eu não sei como é que o Pedro sabe que tu está chegando. Ele levanta: mãe, o pai chegou. E é eu mesmo. Ele sente alguma coisa, não sei, meu cheiro, o meu andar, se bate mais, não sei, ele sente que eu estou chegando. Isso que é bom de um pai e de um filho, de um relacionamento. Deus quer isso da gente, irmãos, que ficamos perto dele, abraçado com ele, que não servimos ele por interesse, mas por aquilo que ele já fez no Calvário por nós. É por isso que eu digo que a igreja evangélica está sentada com porcos hoje, porque está desejando aquilo que o pai podia dar, não para aquilo que o pai já fez. Glória. Vamos para os finalmente, estou terminando aqui. Não posso dar mais detalhes disso. Ele perde tudo que tem, vai sentar com porcos, cuidar de porcos, cultura judaica, porco, imundícia, maldição, impureza. Impureza, judeu não. Jesus está pregando para fariseu e para escriba. Ele vai mostrar, não importa o erro de um filho, o coração de um pai e os braços do pai sempre estará aberto para o filho seu. Sempre. O menino perde tudo. Gente, olha onde eu estou. Os trabalhadores do meu pai, na verdade aqui esse contexto é os jornaleiros do meu pai, vivem melhores do que eu. Na mesa do meu pai não falta pão. Vou me levantar. Meu pai é um homem bom. O meu pai é um homem generoso. Eu vou me levantar e vou preparar um discurso para falar com ele. Viva isso aqui para mim terminar. 3 minutos eu termino. Ele se levanta e eu vou preparar um discurso. Eu tenho fome e não posso comer. Ele não come não porque ele não quer, ele não come porque o patrão não lhe dá. Leia o texto. A alfarroba vem da árvore da alfarrobeira. O fruto caía, se colhia esse fruto, tirava a casca e dava para os animais. A polpa do fruto ia para os pobres. Ele está desejando comer a casca que era destinada para bicho, para animal. E não pode comer porque não lhe dão. Ele se levanta e diz: não vou ficar aqui, porque meu pai é um homem generoso. Eu vou preparar um discurso para falar com ele. Pai, pequei contra o céu. Na sua exegese eu errei. Não era para ter cometido isso. Como é bom pregar para uma igreja que é atenta à palavra. Não era para mim ter cometido esse erro, mas cometi. Me recebe, Pai. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Trata-me como escravo aqui dentro. Esse é o discurso que eu vou tocar o coração do meu pai. Ele se levanta e a terra, a Bíblia usa essa expressão, a terra em que ele está é uma terra distante da sua casa. Ele vem pelo mesmo caminho. E agora, isso é uma interpretação bíblica, agora ele está rasgado, podre, sem sandálias nos pés. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai manda buscar sandálias para ele. Então no andar, no trajeto para casa, no caminhar para casa, pisar no chão causa bolhas na sola do pé. Então o andar agora é mais lento, mais devagar, porque os pés estão feridos. Na hora de ir embora, ele caminhou com as passadas largadas e nem olhou para trás. Na hora de voltar, ele vem todo quebrado, arrebentado e podre.
pequei. Ele vem ensaiando o discurso para falar com o pai. Pequei contra o céu. Eu vou começar de trás para frente. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei trata-me como um dos seus trabalhadores. Eu pequei contra ti, contra o céu. Ele vai rompendo as fronteiras da terra do pai. Ele entra na terra do pai. Os trabalhadores do pai estão lá. Um arando a terra, o outro plantando, o outro colhendo. E o menino cresceu naquela terra. Os trabalhadores não reconhecem ele, não sabem quem é ele. E o menino entrando, e o garoto entrando. Pequei. A Bíblia não diz que o pai está todos os dias olhando para ver se o filho está vindo. Não. A Bíblia diz que naquele dia ele foi. E olhou. O menino vindo, mancando, arrebentado, os pés todo ferido, machucado, doendo. Pequei. Ele escolheu ir embora e agora escolheu voltar para casa. O pai olha. A mãe é oculta no texto, senhoras e senhores, mas é uma família. Vamos interpretar assim: fulana, amor, meu bem, minha vida. Não é possível. Não, vem aqui, vem ver. Iranda, aquele olhar, aquele andar ali eu estou reconhecendo. Está até parecido com o meu, quando eu tinha os meus 20 anos. Quando eu vinha cansado, ferido do campo, trabalhando. É ele. É o meu filho que está voltando para casa. Eu não tenho dúvida disso. Eu reconheço ele de longe. É o meu filho. Ele saiu das minhas entranhas. Eu vi esse jeito de andar crescendo aqui em casa, correndo aqui pelos quintais da casa, pelos cômodos da casa. É ele, eu não tenho dúvida. O pai abre a porta e sai correndo. Saindo. Outra cultura aqui, queridos. Outra cultura aqui. Um mais novo jamais corre em direção de um mais velho. Na cultura palestina e judaica, Jesus vai contrariar a cultura, vai chocar. Os fariseus estão olhando para Jesus. Um velho vai correr em direção de um menino? Vai, corre. Esse pai correu. Quando o filho vem voltando para casa arrebentado, o pai corre. Vem diante do filho, cansado, abraça o filho, beija o filho. Lembra do discurso? Ele vai botar em execução agora. Versículo 20 e 21. Aquilo que ele ensaiou o trajeto inteiro, ele começa a falar para o pai. E há duas formas de interpretar aqui. Aquela forma de interpretar: pai, pequei contra o céu e diante de ti. E aquela: pai, pequei contra o céu e diante de ti. São totalmente diferentes, o tom de voz. Esse texto tem quebrantamento, queridos. Tem arrependimento acompanhado de quebrantamento. Arrependimento acompanhado de quebrantamento. Tem lágrimas. Então esse moço está falando com lágrimas nos olhos. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele fala isso, na execução do discurso, o pai cala-lhe a boca com um beijo e com um abraço. Oh glória! Observa que tem alguma coisa diferente na execução. Porque quando ele ensaiou, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele não coloca isso na hora da execução. Por quê? Porque o pai cala-lhe a boca com um beijo e está dizendo para o filho: aqui em casa não. Aqui em casa você continua sendo filho e não escravo. Você foi gerado para ser filho aqui dentro de casa. Tudo que é meu continua sendo teu aqui dentro de casa, meu filho. Pode entrar. Fique em pé, vamos orar rapidinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu filho, eu recebi informação que você chegaria aqui em casa trazido
por uma funerária. Alguém já disse para mim que o teu corpo ia vir dentro de um caixão. Todo mundo está dizendo para mim já ficar em estado de luto, que esta casa aqui é casa de luto. Mas não vai ter luto aqui em casa, porque eu já vou dar ordem. Pode preparar aí um novilho, traga um anel para o meu filho, tragam aí uma sandália para ele, porque nós vamos ter festa hoje aqui em casa. Hoje o que estava morto, nós vamos celebrar a vida dele. O que estava perdido, nós vamos celebrar a volta dele aqui em casa. Você quer entender isso? Há uma palavra de Deus aqui para muita gente, inclusive para mim. Se você está distante de Deus e alguém já está dizendo para você: pastor Joab, aquele fulano ali, aquela já era, nunca mais vai conseguir a restituição, voltar o que era antes. Nunca mais vai conseguir desfrutar de uma intimidade com, jamais. Não haverá cântico de morte, haverá festa pela sua reconciliação com Deus. Hoje Deus está dizendo aqui em nome de Jesus Cristo, que você ainda é um projeto dele, que você vai desfrutar do melhor dele, que você vai caminhar com ele, que você vai viver do lado dele, próximo dele, vivendo uma intimidade com ele. Eu posso orar? Você quer vir aqui? Eu tenho alguém aqui que precisa hoje crescer em intimidade com Deus. Sabe que o Espírito de Deus fala comigo aqui esta noite? Nós usamos um termo em São Paulo chamado fiapo, por um fio. Existem famílias semelhantes a esse menino aqui, vivendo por um fiapo, só um fiozinho. Eu recebi a informação de 2 amigos durante esses últimos 15 dias, quando nós estávamos na convenção. Um amigo me ligou e disse: não dá mais, hoje eu boto um fim na minha casa. Eu disse: pelo amor de Deus, espere eu chegar. Eu quero conversar com você, não tome qualquer decisão. Família destruída, casamento jogado no lixo, família acabada porque a presença do Pai já não está mais lá dentro. Existe mais encantos diabólicos do que o encanto do céu lá dentro. Deus não quer isso para você, meu irmão. Deus quer arrancar esse trono de Satanás e colocar dentro da sua casa o trono dele, porque a sua casa é um habitar dele. Viva perto do Pai, não vive distante do Pai. Viva perto de Deus, cresça em intimidade com Ele, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Pare de viver esta vida religiosa, apenas aqui no culto e glória a Deus e aleluia, vai para casa. Não, se for para viver assim, meu irmão, não vale a pena. Não vale a pena. Deus está cansado disso. Deus está cansado disso. Faz quanto tempo que você não consegue orar em línguas estranhas? Faz quanto tempo que você não consegue falar em línguas estranhas? Quando você sente aquele fervor do Espírito de Deus. Eu sou maduro o suficiente para dizer isso para você. Não estou aqui para inventar que eu estou vendo bolotas de fogo na direita e na... Não estou aqui para falar isso. Eu estou falando que nós, Assembleia de Deus, acreditamos nos dons espirituais e na manifestação do Espírito de Deus dentro da igreja. Que Deus ainda fala conosco, que se ouve a voz do Espírito Santo, que o Pai ainda é primazia aqui dentro, que Ele é o dono desta casa. Levante uma da sua mão ao céu, eu vou orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na sua presença, Senhor. Como é bom, ó Deus, estarmos diante de Ti, ouvirmos a Tua palavra. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor está aqui entre nós.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor está falando com a sua igreja. Essa aqui é a sua igreja, meu Deus. Aqui estão os teus filhos, cada um com o seu problema, cada um com a sua cruz, cada um com a sua dificuldade, os percalços da vida, ó Deus. Tanta gente aqui ferida, machucada, eu sei. Ó Deus, nós só vamos conseguir vencer os percalços da vida se o Senhor estiver perto de nós. Quando um pai está perto de um filho, é segurança. Um filho se sente seguro. É como se fosse um escudo para o filho. O pai morre se for preciso por um filho.